Isso aí, galera, estamos com mais um boletim aqui do Sai da Matrix na área. Hoje, gente, retornando com os boletins de sexta-feira, eu quero aqui rapidamente lançar a ideia do assunto sobre Firehosing. Sei lá se a pronúncia é essa mesmo. Que é uma coisa que ainda não tem uma tradução para o português, mas seria algo como mangueira de incêndio, vai. Esse não é um vídeo definitivo sobre o assunto, por isso que eu estou colocando num boletim de sexta-feira. Porque é um assunto que eu ainda pretendo voltar a falar aqui no canal. Antes de entrar propriamente no assunto, eu gostaria de, primeiro, indicar o Sai da Matrix no Spotify. Vai ficar linkado aqui embaixo, na descrição, o endereço. Lá tem uma série de podcasts e os últimos tratam de assuntos muito importantes, como, por exemplo, a perseguição aos professores através do retorno da pauta do Escola Sem Partido. Então fica a dica aí para todo mundo acompanhar o Sai da Matrix em podcast, porque o conteúdo não é o mesmo aqui do YouTube. Bom, e o Firehosing? Não é nada de muito novo, consiste basicamente numa tática de espalhar mentiras, de descreditar a mídia convencional. A questão é que agora esse método está mais bem elaborado e ancorado num moderno sistema de reprodução de informação. A ideia é espalhar mentiras, descreditar os veículos tradicionais de informação, criar uma crença num público-alvo que apenas os canais oficiais de informação de determinado grupo político são confiáveis, o que acaba tornando muito difícil de combater essa estratégia. Porque o primeiro convencimento é um convencimento ideológico para ajustar o viés do receptor do Firehosing. A tática é simples. Se pega o senso comum, muito raso, atrelado à indignação com a situação política e econômica que as pessoas vivem, e misturam meias-verdades, conteúdos enviesados a esse senso comum. E aí, como parte do processo é descreditar a mídia tradicional, que apesar de também ter algum enviesamento, é obrigada a ter critério, e como parte também é criar a própria rede de difusão de notícias, eles montam uma estratégia onde a informação tem que chegar nas pessoas para desconvencê-las. E a gente sabe que fazer uma pessoa mudar de opinião é muito mais difícil do que informar a pessoa. Então, primeiro se cria um viés ideológico, se lança uma notícia confirmando esse viés, se cria uma rede de disseminação dessas informações e essa mesma rede descredita as redes tradicionais de informação e pronto, a pessoa não é capaz de aceitar que foi enganada. Porque para essas pessoas, quem está tentando dizer que elas foram enganadas, na verdade foram enganadas e não sabem de nada. E elas próprias é que têm a verdadeira informação, aquela que a mídia tradicional, que é mentirosa, não conta. E como essas verdades enviesadas são baseadas no raso senso comum, portanto elas são de fácil entendimento, as pessoas recebem uma resposta que satisfaz o seu viés ideológico, uma resposta simples, que reduz problemas complexos a soluções triviais, cria um inimigo em comum, descredita a mídia tradicional e transforma o receptor dessas mensagens em pessoas desinformadas, porém muito confiantes. É o que a gente chama de fenômeno Dunning-Kruger. A estratégia não é só em espalhar mentiras, é espalhar mentiras bizarras, espalhar propostas absurdas. E consiste também em se contradizer o tempo todo. Isso é muito evidente no que está acontecendo no Brasil. Os membros da equipe de Jair Bolsonaro soltam notícias contraditórias com frequência. Para isso, o líder do grupo político tem que ter um perfil caricato, tem que ser atribuído a ele discurso em nome da zoeira. Porque se tudo pode ser zoeira, tudo pode ser facilmente desdito. E aí é um ponto fundamental, porque essa estratégia de propor coisas bizarras, espalhar mentiras e se contradizer também faz com que os adversários políticos caiam nessa. Você pega lá uma fonte que você sabe que é ligada ao grupo que você quer combater, pega uma notícia e divulga aquilo como um absurdo. Logo depois vem um desmentido das fontes oficiais do grupo político e os seguidores desse grupo apenas utilizam aquela mensagem difundida pelos opositores para também desqualificar o discurso dos opositores. É uma estratégia que casa muito bem com o tempo da pós-verdade.
A manipulação do viés ideológico das pessoas é muito mais importante para fazer elas acreditar em alguma notícia do que os fatos. Por isso, a gente pode recomendar que o ideal não é rebater a fake news, é desmistificar. Por exemplo, não diga apenas não ao Escola Sem Partido. Desmistifique que não existe partido na escola e que esse projeto, na verdade, é apenas um byte justamente para impedir as discussões críticas dentro da escola. O nome do projeto dá a ideia de que há partido na escola. Portanto, o cidadão médio, o senso comum, logicamente vai se posicionar contra partidos na escola. Por isso a gente tem que ter o dobro de cuidado ao compartilhar notícias na internet. Até mesmo as mídias tradicionais também embarcam na onda das mentiras. Mídia quer vender jornal. E como faz parte da tática esse morde-a-sopra, essa tática da contradição, até mesmo a mídia tradicional pode republicar essas coisas. Então não se enganem, mesmo que seja de um jornalão, a notícia pode ser falsa. O jornalão pode estar apenas retransmitindo algo da rede oficial que é criada justamente para criar esse clima que envolve toda a tática do Firehosing. Dentro dessa estratégia, também tem algo que a gente pode classificar como estratégia do despiste. Como assim estratégia do despiste? Ora, eles lançam uma declaração muito polêmica, a oposição política toda parte para um debate em cima dessa declaração polêmica, se contrapõe a isso, move suas forças nessa direção. Enquanto está todo mundo entretido com isso, o verdadeiro objetivo político do grupo é armar uma outra proposta. Vamos dar um exemplo claro. Agora, nos últimos dias, todos os opositores de Bolsonaro perderam muito tempo e energia criticando a declaração absurda do Paulo Guedes a respeito da composição do orçamento para o ano de 2019. Ora, acreditar que o Paulo Guedes não sabe que o orçamento para 2019 é aprovado em 2018, isso é tão estúpido que não pode ser verdade. Porém, enquanto os opositores de Bolsonaro discutiam isso, os seus líderes políticos na Câmara e no Senado articularam a aprovação na comissão da liberação de até 30% do ensino médio à distância. Por isso, Firehosing consiste também em pautar o discurso da oposição. Ao criar essa indústria de disseminação em massa de mentiras, de propostas bizarras, de coisas para a oposição se entreter combatendo, o grupo político que está dando as cartas através de Firehosing pauta o discurso da oposição e impede a oposição de apontar os verdadeiros problemas do projeto político. Impede a oposição de defender o grupo político que ela está disposta a defender. Tá ok, moçada? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, deixe seu like. Se você puder e quiser, seja um dos nossos apoiadores no Mecenas. Com a partir de R$2 você já pode colaborar para manter o Sai da Matrix no ar. O link vai estar aqui na descrição. Acompanhe o Sai da Matrix nas demais redes sociais do canal, sobretudo em podcast. Links também na descrição e na capa do canal. Grande abraço a todos e a todas. Falou, valeu e até a próxima, moçada.